4. Exigências idiomáticas. Parágrafo 1º. Qualquer pedido e documentos a ele relacionados serão redigidos no idioma original e acompanhados de tradução para o idioma oficial do Estado requerido, ou qualquer outro idioma que o Estado requerido indicar, que pode aceitar mediante declaração feita de acordo com o artigo 63, salvo dispensa de tradução da autoridade competente deste Estado. Parágrafo 2º. Um Estado contratante que possuir vários idiomas oficiais e que, por razões de direito interno, não puder aceitar para o conjunto de seu território documentos em desses idiomas, informará, mediante declaração feita de acordo com o artigo 63, o idioma para o qual devem ser traduzidos para envio às diferentes partes de seu território. Parágrafo 3º. Salvo se as autoridades centrais dispuserem em contrário, qualquer outra comunicação entre elas será enviada no idioma oficial do Estado requerido, ou em francês ou em inglês. Todavia, um Estado contratante pode, fazendo a reserva prevista no artigo 62, opor-se à utilização do francês ou do inglês. Artigo 45. Meios e custos de tradução. Parágrafo 1º. Nos casos de pedidos previstos no capítulo 3, as autoridades centrais podem acordar, em caso especial ou de forma geral, que a tradução para o idioma oficial do Estado requerido seja feita no Estado requerido, a partir do idioma original ou de qualquer outro idioma acordado, se não houver acordo e se a autoridade central requerente não puder cumprir as exigências do artigo 44, parágrafos 1º e 2º. O pedido e os documentos a ele relacionados poderão ser transmitidos acompanhados de tradução para o francês ou inglês, para que seja traduzido posteriormente para o idioma oficial do Estado requerido. Parágrafo 2º. Os custos de tradução decorrentes da aplicação do parágrafo 1º ficarão a cargo do Estado requerente, salvo acordo em contrário das autoridades centrais dos Estados envolvidos. Parágrafo 3º. Não obstante o artigo 8º, a autoridade central requerente poderá deixar a cargo do demandante os custos de tradução de um pedido e dos documentos que o acompanham, salvo se esses custos puderem ser cobertos pelo seu sistema de assistência jurídica. Artigo 46. Sistemas jurídicos não unificados. Interpretação. Parágrafo 1º. No que se refere a um Estado onde estão em vigor dois ou mais sistemas jurídicos ou conjuntos de normas que tratam de qualquer questão regida por esta Convenção em relação a diferentes unidades territoriais. A linha A. Qualquer referência à lei ou ao procedimento de um Estado será compreendida, quando cabível, como referência à lei ou ao procedimento vigente na unidade territorial pertinente. A linha B. Qualquer referência à decisão proferida, reconhecida e executada ou modificada naquele Estado será compreendida, quando cabível, como referência à decisão proferida, reconhecida e executada, ou modificada na unidade territorial pertinente. A linha C. Qualquer referência à autoridade judicial ou administrativa daquele Estado será compreendida, quando cabível, como referência à autoridade judicial ou administrativa da unidade territorial pertinente. A linha D. Qualquer referência a autoridades competentes, órgãos públicos ou outros órgãos daquele Estado, com exceção das autoridades centrais, será compreendida, quando cabível, como referência a autoridades ou órgãos autorizados a atuar na unidade territorial pertinente. A linha E. Qualquer referência à residência ou residência habitual naquele Estado
será compreendida, quando cabível, como referência à residência ou residência habitual na unidade territorial pertinente. A linha F. Qualquer referência à localização de bens naquele Estado será compreendida, quando cabível, como referência à localização de bens na unidade territorial pertinente. A linha G. Qualquer referência a acordo de reciprocidade em vigor naquele Estado será compreendida, quando cabível, como referência a acordo de reciprocidade vigente na unidade territorial pertinente. A linha H. Qualquer referência à assistência jurídica gratuita naquele Estado será compreendida, quando cabível, como referência à assistência jurídica gratuita na unidade territorial pertinente. A linha I. Qualquer referência a acordo em matéria de alimentos concluído em um Estado será compreendida, quando cabível, como referência a acordo em matéria de alimentos concluído na unidade territorial pertinente. A linha J. Qualquer referência à cobrança de custos por um Estado será compreendida, quando cabível, como referência à cobrança de custos pela unidade territorial pertinente. Parágrafo 2º. Esse artigo não se aplica a uma organização regional de integração econômica.